Bom, queridos, bom dia aqueles que estão me ouvindo aí, graça e paz também para quem vai estar chegando. Hoje é um dia muito especial para o mundo inteiro, porque é comemorado a Páscoa, mas já há 2 semanas que nós temos falado sobre essa festa. Inclusive, nas semanas anteriores, nós lemos textos que provamos que era uma festa profética. E a comemoração dessa festa, ela foi mostrada por Deus no passado, onde um texto, um capítulo que nós já trabalhamos também bastante nele, que nos dá umas instruções bem claras, que é a questão dessa festa aí, tá? No entanto, uma informação muito importante, tá? Que nós devemos ter em mente, uma, uma informação que nós devemos ter aí em mente é entender quem deve comemorar essa Páscoa, como deve ser comemorada essa Páscoa, o que significa essa Páscoa, o que realmente é essa Páscoa. São perguntas a serem feitas que às vezes muitas pessoas têm dúvidas, tá? Seja bem-vindo aí, amigo Flávio, William, a minha irmã Marcela, Alessandra, seja bem-vindo, Lília. Tá bom, pessoal? Me dá um ok para eu saber se o áudio tá bom. Se não tá, por favor, nos dá esse retorno aí. Voltando aqui então, nós tínhamos falado no início que hoje é o dia da Páscoa, né? Mas o que significa essa Páscoa? A igreja, em algum momento, ela comemorou a Páscoa, ela deve comemorar a Páscoa. E o que significa aí essa Páscoa? Bom, quem vai nos responder, quem vai nos dar essa resposta é a própria palavra de Deus, tá? A palavra que é a nossa bússola, que é o nosso norte, para nós podermos entender aí o sentido dessa festa. Bom, basicamente, a palavra Páscoa, que nós já temos falado, é a palavra pensar, que significa passar longe, passar ao largo, passar por cima, passar distante. Tem aí essas significações. Êxodo capítulo 12, que é a pedagogia pascal dessa festa, todos sabem, e que está ligado à finalização, no caso seria a última praga, onde ali Deus visitaria o Egito com o que se chama o anjo da morte e mataria todos os primogênitos do Egito, tá? No entanto, Deus chamou Moisés e deu a ele instruções para que ele fizesse essa Páscoa, tá certo? As instruções eram da seguinte forma: ele deveria separar um cordeiro ou um cabrito e começar a preparar ele no dia 10, tá? E no dia 14 ele seria assado e consumido pela casa. Outro sim, também ele deveria preparar pão, e esse pão deveria ser sem fermento e com as chamadas ervas ali amargas, ok? E também ele deveria pegar sangue desse animal e passar nas umbrais, ou seja, nas laterais da porta,
e na parte superior, ok? Para que quando o anjo viesse e passasse próximo a essa casa, ele não matasse ali o primogênito daquela casa, ok? Então ali o cordeiro, o sangue daquele cordeiro preservou a vida daquele primogênito nessa casa, ok? Bom, nós também falamos de alguns significados, tá certo, na aula anterior. Nós falamos sobre o isopo. O isopo, ele era, segundo a palavra de Deus, ele era o instrumento utilizado ali pelos hebreus no Egito para passar ali o sangue nos umbrais e na verga da porta. E pelo que nós falamos, o isopo ele tem o significado de purificação e perdão. A gente leu até o Salmo número 51, o Salmo de Davi, que ele fala da sua purificação, o perdão dos seus pecados, tá? Então, o sopro também era utilizado para a purificação de lepras e de pragas. Então, tem um símbolo aí muito importante. Esse sopro com sangue, ele simboliza purificação, ele significa também perdão, ok? Também falamos sobre os pães asmos. Para quem não sabe, o pão asmo ele é um pão sem fermento. E a ordem de Deus foi para que eles comessem o pão sem fermento por vários motivos, tá? O primeiro motivo que nós vamos colocar aqui é o motivo de que eles deveriam não fermentar esse pão, porque rapidamente eles iriam sair e não daria tempo assim do pão fermentar. No entanto, nós temos o sentido também de que o fermento é a ideia da mistura, tá ok? Nós iremos dar depois algumas outras explicações a posteriori ainda hoje, inerente aí a esse elemento. Uma outra informação histórica muito importante para que você possa entender o Pessah, a Páscoa, ela é comemorada no mês de Abib ou Nissan. Os judeus chamamos de abril, eles chamam de Abib e Nissan, ok? Para eles, é a iniciação do ano religioso, esse mês de Nissan. Tanto que você vai ver as instruções de Deus ao 10º dia do primeiro mês, que é a preparação do cordeiro. O 14º dia do primeiro mês, que é a celebração da Páscoa, ok? Então, todas as festas judaicas, começando pelo Pessah, pela, pela Páscoa, está diretamente ligado às estações do ano. Então, o Pessah, a Páscoa judaica, está diretamente ligado à primavera, o começo de uma renovação, ok? É o início de uma renovação, é o início de uma nova vida, onde a natureza ela é renovada. Guarde isso, essa informação. É o início, o Pessah, para os judeus, é a primavera, é o início da renovação da natureza, ok? Fazer novo as coisas. E essa aí é uma informação muito importante para que nós possamos aí ter em mente. E também a gente falou que sobre a festa profética, Lucas capítulo 22 e Mateus capítulo 26, Lucas 22, 16 e Mateus 26, 29. Depois você pode dar uma olhada que essa festa, além de ter o fato histórico, é uma ordenança para... Vamos lá, irmãos, voltamos aí. Ok, irmãos? Desculpa aí
deu uma travada aí e acabou caindo. Mas aí voltamos. Vou aguardar os irmãos aí. Aguardando aí os irmãos voltarem e a gente dá início aí à nossa aula. Então, voltando ao que nós estávamos falando, vamos lá para nós entender. Vamos lá. Deveria ser, primeira coisa, deveria ser separado no dia 10 um cordeiro, tá? Esse cordeiro, ele deveria ser de 1 ano, deveria ser macho e sem defeito, tá certo? E como eu falei do pão, que deveria ser o pão sem fermento, e depois as ervas amargas. E na parte da noite, eles deveriam celebrar aí essa Páscoa, ok? São aí basicamente aí as instruções da Páscoa, tá certo? Ok, os irmãos aí estão voltando aí, tá bom? Bom, vamos lá, irmãos. Vamos para alguns significados aí. Bom, o cordeiro, ele deveria ser inocente, ok? Bom, nós já sabemos, nós vamos agora para os detalhes proféticos e simbólicos dessa Páscoa, tá? Vamos lá, o cordeiro, primeiro ponto, esse cordeiro deveria ser inocente. E nós aprendemos que quando o Mestre Jesus passa e é observado pelo nosso irmão João Batista, ele mesmo conclama, ele mesmo confessa o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, primeiro ponto aí em relação ao Cordeiro. O Cordeiro ali, simbolicamente, é o nosso Mestre Jesus Cristo, ok? Mas, para que realmente ele seja, ele tem que ter características desse Cordeiro separado que era inocente. Hebreus capítulo número 7, vamos lá para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, verso 26, diz assim, ó: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, tá certo? Inculpável, sem mácula e separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Ou seja, irmãos, queridos, seja aí meu irmão aí, Vitor, certo? E demais convidados aí, pessoas que estão chegando, sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Assim, irmãos, como deveria ser aquele cordeiro no passado inocente, aqui também a Bíblia mostra o nosso Mestre Jesus como inculpável, sem mácula, ou seja, sem nenhum pecado. Assim como aquele cordeiro, ele era inocente, assim também o nosso Mestre Jesus Cristo, como aquele cordeiro, ele era sem pecado, ok? Então, nós aprendemos aí que realmente Cristo se enquadra nesse chamado Cordeiro da Páscoa, porque Jesus Cristo também veio aqui na terra e não pecou, porque a Bíblia prova para nós claramente que ele era inculpável, tá certo? E ele estava sem mácula, melhor dizendo, e ele era separado dos pecadores, ou seja, não havia envolvimento de Jesus com o pecado. Ele não participou dessa questão de pecado, ou seja, ele não pecou. Então Jesus pode carregar para si esse título de inocente. Não há nele nenhuma culpa em relação ao pecado, porque como a própria Bíblia diz,
que em tudo ele foi tentado, contudo ele não pecou. Então, assim como aquele cordeiro pascal, ele era inocente, assim também para nós, o Mestre Cristo Jesus, ele era inocente. Ok, irmãos? Outra coisa muito interessante em relação ao o cordeiro, Jesus mostrando, se identificando com esse cordeiro pascal, Evangelho de João, capítulo 6, glória a Deus, João, capítulo 6, no verso de número 4, olha que coisa interessante a palavra de Deus coloca para nós. Tá? Preste bastante atenção nos detalhes da palavra de Deus. Evangelho de João diz assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então João está aqui apontando para nós que a festa dos judeus estava próxima aqui em João capítulo 6. Então, próximo à festa da Páscoa, Jesus vai trazer uma revelação muito importante, uma revelação extraordinária para os seus discípulos. Olha só, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, que João revela para nós que estava próximo à Páscoa, nesse mesmo capítulo aí que você leu, que nós lemos, olha no verso número 53, João capítulo 6, verso número 53, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em nós mesmos. Ou seja, nesse espírito de Páscoa, nesse ambiente de Páscoa que João revela para nós no capítulo 6, aqui Jesus já está entronizando e já está revelando que ele é a carne daquele animal da Páscoa e ele é o sangue, tá certo? Daquele animal, ok? Porque ele fala, olha só o que ele diz, que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue, porque senão nós não teremos ligação direta com ele. Ou seja, nós temos que valorizar, o que ele está querendo dizer? Valorizar o real significado da sua entrega. Assim como cada primogênito, cada família deveria celebrar a morte daquele cordeiro pela preservação do primogênito, pela salvação do primogênito, ele também está revelando aqui, nesse ambiente de Páscoa. Ele não está falando em relação ao maná como pão, ele está falando comer da sua carne e beber do seu sangue. Então, nesse assunto de Páscoa, em João capítulo 6, nesse ambiente de Páscoa, nesse espírito de Páscoa, Jesus traz uma revelação aos seus discípulos, aos seus ouvintes, que eles deveriam se envolver diretamente com ele, porque ele é aquele que estaria pronto a um pouco de tempo entregar a sua vida, entregar a sua carne, entregar o seu sangue para a salvação de todos. E eles deveriam estar envolvidos, imbuídos, entronizados dentro de toda essa questão. Porque ele fala no texto aqui, ele fala que se eles não comerem da carne e não beber do seu sangue, eles não teriam parte diretamente com ele. O que isso quer dizer para nós? Não é literalmente comer a carne e o sangue como ensinam alguns por aí, não é isso. É envolver-se diretamente com isso, ter o real sentido que um dia esse inocente, esse homem, esse Senhor inculpável, sem mácula, sem ruga, sem mancha, completamente sem pecado, entregou-se a sua carne e o seu sangue por cada um de nós. Comer aqui é se envolver, é estar diretamente ligado, é dar o real sentido e valor ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa manhã, nós celebramos a Páscoa porque o Cordeiro morreu. Porque o Cordeiro morreu, derramou o seu sangue, entregou a sua carne em nosso lugar. Ok, irmãos? Essa é a primeira explicação. Outros detalhes importantes também que estão aí
ligados à festa da Páscoa, nós sabemos que havia um período de preparação, ok? O cordeiro ele não chegava à casa e ia logo sendo assado e comido. Havia, de certa forma, um período prévio de preparação que durava aproximadamente aí 4 dias, ok? Mas o que esse período ele está falando do mestre? O que esse período está ligado diretamente à vida do mestre, o ministério do mestre? Bom, antes de mais nada, nós queremos deixar bem claro que a Escritura está repleta de Jesus, ok? Desde Gênesis 1 até Apocalipse capítulo 22, a Bíblia está recheada do Mestre Jesus. Quer ver uma coisa? No Evangelho de Lucas, quando o Mestre Jesus, após a sua ressurreição, está com 2 discípulos, um de nome Cleopas e o outro nós não sabemos, que eles estão completamente desalienados do que estava acontecendo, perdidos do que estava acontecendo, provando claramente que eles não eram estudantes da Bíblia, não eram leitores da Escritura Sagrada, não liam profecias, não estudavam profecias. A Bíblia diz que Jesus começa a falar de si mesmo desde Moisés até Malaquias, passando por todos os profetas bíblicos do chamado Antigo Testamento. Então, nós observamos que um fator aqui muito importante, tá? Que nós devemos também estudar o Antigo Testamento, porque o chamado Antigo Testamento está recheado de revelações, tá certo? De coisas que apontam, de elementos, de símbolos, de histórias, de fatos, de acontecimentos que revelam claramente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Assim como o cordeiro deveria ficar sendo preparado durante 4 dias, do dia 10 ao dia 14, o que diretamente isso está ligado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? É claro que nós temos. Quer ver? Nesse mesmo Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 12, João capítulo 12, verso aí de número 27. Olha o que o mestre fala. Evangelho de João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ou seja, aqui o Mestre Jesus já começa a dar indício da sua agonia, da sua angústia, da sua preocupação com aquilo que viria posteriormente, que seria a sua morte e principalmente a ausência temporária do Pai ali na cruz do Calvário. Também no Evangelho, em 2 evangelhos anteriores, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós também temos uma palavra referente a esse período de 4 dias que o cordeiro estava sendo preparado para ser assado e comido. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 33 e no verso 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, tá? Nós estamos lendo agora Marcos 14, 33 e 34. Vamos lá, vamos ler aqui. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir o quê? Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ou seja, nesse período de preparação, assim como o cordeiro passava por um período de preparação para ser executado, assim também o mestre, nos momentos que antecedeu a sua morte, a sua entrega, também ele foi sendo preparado. E olha, a leitura desses textos
não está mostrando o medo do mestre. Ele está angustiado, ele está apavorado, ele está ansioso, não porque ele vai morrer, até porque a razão, ele sabe, ele tem ciência plena da sua missão, que ele vai se entregar, e ele se entregou por toda a humanidade. Na verdade, a grande preocupação, aquilo que está causando angústia, aflição ao nosso Mestre Jesus Cristo, não é o pavor da morte, é que em dado período ele estaria sofrendo ali diretamente a ausência do Pai, ok? Tanto que ele cita um salmo que ele fala em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Que ele fala Eli, Eli, que vem da palavra El, que é Deus, e ele fala Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E aqueles que estavam próximos que ouviram, os soldados romanos acharam que ele estava chamando por Eli, ok? Me fez lembrar agora de uma história importante. Nessa festa pascal, os judeus, historicamente, eles chamam Elias para entrar na casa e anunciar o Messias. Até porque a razão, para quem não sabe, os judeus não creem que Jesus é o Messias, é o Salvador deles, tá bom? Até hoje eles estão aguardando aí o seu Messias. E a Páscoa perdeu todo o sentido para ele, até porque a razão, como eu disse na aula anterior, os judeus leem a Bíblia, estudam a Bíblia com o véu no rosto. Eles não conseguem ver Jesus na maioria das passagens, ou melhor dizendo, em todas as passagens que eles estudam e leem, e eles não possuem aí a iluminação do Espírito Santo, não possuem o norte, a instrução do Espírito Santo. Sendo assim, eles não conseguem ver o Senhor Jesus na Páscoa. E eles dão, para eles, a Páscoa é muito mais um rito religioso, é muito mais uma questão cultural, tá? Do que o real sentido dela, que aponta diretamente para a obra e para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, a Páscoa deles não tem nada a ver, até porque a razão, para quem não sabe, a partir do ano 70, com a destruição do templo e com a ausência de sacerdotes, a Páscoa, depois disso, passou a ser celebrada nas casas. Irmão, e então, ao longo do tempo, cada família foi inserindo uma série de coisas, uma série de elementos que, na verdade, não tem nada a ver com o que a Bíblia direciona para que eles pudessem celebrar aí a Páscoa, tá bom? Seja bem-vindo aí, quem está chegando, bom dia, tá bom? Outra coisa, nós já falamos aqui desse cordeiro inocente, ok? Ele é inculpável, ele não pecou, ele não tem ligação direta com os pecadores, tá bom? Nós também falamos que, além dele ser inocente, conforme também o cordeiro era preparado, o Mestre Jesus também estava aí sendo preparado para a morte. Vamos lá. O que essa questão do pão sem fermento, ela tem aí ligação com a questão simbólica que nós estamos aí verificando. Abra comigo aí, tá? Nós estamos falando do pão sem fermento, porque os judeus comiam na Páscoa o pão sem fermento, tá bom? E o que isso simboliza? Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Abra aí Mateus 16. Eu sei que o pão aí é uma coisa muito, muito gostosa. Eu não sei aí quem já comeu pão sem fermento, mas é difícil encontrar talvez por aí, mas você procurar até encontra em um ou outro mercado. Vamos lá. Mateus capítulo 16. Olha o que diz a Bíblia no verso número 6 em relação ao fermento. Mateus 16, verso 6. Olha o que diz a Bíblia. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Esse é o primeiro ponto, 16:6. Agora vamos ler os versos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Vamos lá, versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Verso 12. Então entenderão que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, Jesus está mostrando claramente que o que ele está falando é uma linguagem simbólica. Ok? Ele não está falando propriamente do fermento do pão. O que ele está falando é da doutrina dos fariseus. Por que ele chama a doutrina dos fariseus de fermento? Que ligação essa doutrina, o que simboliza essa doutrina? Bom, pelo que nós claramente sabemos pela história e também pelas escrituras, os fariseus são homens que dão início a uma caminhada no período interbíblico. Ok? Eles começam muito bem e a posteriori passa a ser uma casta muito mais política do que religiosa. Tá bom? Dentro disso, eles tinham a questão de observar os preceitos da Torá e profeta os profetas. No entanto, irmãos, eles dão acréscimos à Torá, elevam outros mandamentos que não partiram do próprio Deus. Então, eles valorizavam muito mais as tradições criadas do que a própria Torá. Quer ver uma coisa em relação a isso, que é uma crítica veemente do Mestre Jesus em relação aos religiosos de Israel, do seu fermento? Uma questão chamada Corban. O que é o Corban? Por exemplo, naquela época antiga, não havia previdência. Nós não temos ideia disso, tá? Até onde nós sabemos, não havia previdência nem do Estado e nem privada. Sendo assim, havia a obrigação, tá certo, dos filhos cuidarem dos pais, assistir os pais na sua ditosa velhice. Deveriam cuidar deles financeiramente e de todas as formas. Dentro disso, esses religiosos, o que eles faziam? Eles falavam assim: ó, a minha renda é corbã, eu não tenho como acudir, eu não tenho como cuidar, eu não tenho como ajudar os meus pais porque minha renda é corbã. Sabe o que eles diziam? A minha renda é do Senhor, mas na verdade era um grande engodo, era uma grande mentira. Veja, Jesus também critica-os veementemente em Mateus capítulo 6, quando eles estão com seus longos filactérios nas esquinas, eles colocam vestidos maiores para ter uma aparência de santidade e começam a orar nas esquinas para ser visto pelos homens. E Jesus fala, eles já receberam a sua recompensa, ou seja, não é que eles foram abençoados, a recompensa deles, na verdade, é serem afamados, é serem bem-quistos, é serem vistos pelas pessoas. Então, essa era a retribuição, esse era o real sentido, o real desejo que os fariseus, os religiosos queriam. Então, Jesus está falando para os seus ouvintes que eles se ausentassem, que eles não se emaranhassem, que eles não entrassem nessa questão de tradição, que leva muito à hipocrisia, porque eles, na verdade, valorizavam muito mais o que os rabinos falavam, do que a tradição determinava, do que a própria palavra de Deus. Então, por isso que eles tinham terrível oposição ao mestre, porque o mestre vinha com força e era veemente às tradições, tá certo? Levantada pelos fariseus, tá certo? Então, essa questão do fermento, o primeiro ponto está ligado à tradição. Por exemplo, nós temos um país que possui uma tradição, não só o Brasil, outros países também, em relação até essa festa da Páscoa, que é questão de comer o chocolate, de dar presente, nada contra quem vai comer, eu também vou comer, quem vai dar, enfim. Mas, na verdade, as pessoas não entendem, não procuram informações do que é o real sentido da Páscoa, que é a morte do Cordeiro, tá certo? Em substituição a outra vida. Uma vida entregou-se para uma outra vida. Um inocente
morre no lugar do culpado. Mas as pessoas não falam sobre isso, porque nós somos um país, infelizmente, assentado em muitas tradições e que nós não venhamos a valorizar muito mais as tradições do que aquilo que a própria palavra aponta para nós. Que nós sejamos crentes, cristãos, seguidores de Jesus que prezam pela palavra, não pelas tradições, porque senão nós podemos, sem percebermos, enveredarmos pelo caminho da hipocrisia, ou seja, desprezarmos a palavra em nome de uma coisa que foi dita anteriormente, em nome de uma determinação que não está ligado diretamente a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Nessa mesma linha de raciocínio, Lucas, capítulo 12, o Evangelho de Lucas também vai falar sobre esse assunto. Olha o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 12. Para quem está nos acompanhando, seja bem-vindo aí, amiga Thaís. Deus abençoe, os demais irmãos e irmãs que têm chegado aí, sejam aí abençoados aí pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 1, diz assim, ó, posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ok? Então Jesus está querendo deixar bem claro para nós que o fermento dos fariseus é a hipocrisia, e nós temos que estar longe disso. 1 Coríntios capítulo número 5 também vai falar sobre o apóstolo Paulo agora falando sobre o fermento. 1 Coríntios 5, tá? A palavra de Deus aqui para nós, 1 Coríntios capítulo 5, verso número 6. Olha só, não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa jactância é arrogância, tá? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Jesus está, primeiro ponto, nós falamos sobre Jesus está nos ensinando a fugir da doutrina hipócrita, tá, dos fariseus. E Paulo está nos ensinando, irmãos, a fugir da mentira e termos uma pureza espiritual, porque para Paulo o fermento simboliza maldade, malícia e mentira. Ok? Então, o que Paulo está nos ensinando é que nós devemos tirar as maldades, as malícias e as mentiras da nossa vida. A Bíblia nos conclama o seguinte: pensar nas coisas que são de cima. E muitas das vezes, sem percebermos, nos tornamos maliciosos, maldosos e mentirosos. Mas Paulo nos conclama a fugirmos disso, a sairmos disso e termos uma pureza espiritual. Assim como os hebreus deveriam sair rapidamente do Egito com pães sem fermento, assim também nós devemos caminhar diretamente em direção a Canaã celestial, porque lá no passado os hebreus saíram rapidamente em direção a Canaã terrestre e nós estamos encaminhando para a Canaã celeste. E para que nós cheguemos, sim, na Canaã celeste, nós devemos largarmos a hipocrisia, a mentira, a maldade e a malícia e entrarmos ali com pureza em nossos corações, tá bom? Esse aí é um dos reais aí sentidos da aí simbolizando aí o pão sem fermento, tá certo?
fugir da tradição, fugir da hipocrisia, o ensino de Jesus. O ensino paulino é fugir da maldade, é fugir da malícia e é fugir da mentira. Tome muito cuidado com isso, que isso pode destruir a nossa vida espiritual, tá certo? Uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm: será que a igreja celebra a Páscoa? Vamos lá. A Páscoa é uma festa diretamente ligada aos judeus, a um evento histórico dentro do Egito, onde Êxodo capítulo 12 há uma instrução bíblica de que os pais deveriam contar, ensinar para os filhos essa Páscoa. E outro sim, para quem não sabe, lá nesse mesmo capítulo 12, uma das prerrogativas para a celebração da Páscoa era que houvesse a circuncisão no órgão masculino, tá bom? Então, querendo ou não, essa festa historicamente está ligada aos judeus. Há elementos simbólicos para nós cristãos, mas em si não há novamente uma ordenança bíblica de que a igreja de Cristo, tá certo? A igreja deve celebrar a Páscoa. A igreja não celebra a Páscoa. Bom, os judeus até hoje comemoram, e muitos de forma completamente errada, porque inseriram outros elementos e também perderam o real sentido, mas a festa do Pessá, historicamente, ela deve ser comemorada pelos judeus e deve haver a circuncisão. Uma das prerrogativas é a circuncisão, não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. E a Páscoa e a ceia não são as mesmas coisas, tá certo? São coisas aí distintas que eu posso explicar daqui a alguns minutos. São coisas distintas, porque Jesus ele institui a Páscoa após desculpa, Jesus institui a ceia após a refeição. Então ele institui a ceia dentro da Páscoa, tá certo? E a ceia é para cristãos nascidos de novo e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Tanto judeus como gentios que estão em Cristo podem celebrar a ceia do Senhor, certo? A festa da Páscoa, ela simboliza para os judeus a libertação do Egito, então deve ser algo comemorado por eles, não pela igreja. A igreja, irmãos, ela não celebra as festas bíblicas. As festas bíblicas, como nós já falamos, são festas que são proféticas. Nós temos o Shabá, nós temos a Páscoa, a festa de pães asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, tá certo? Yom Kippur, tabernáculos. Nós temos aí essas festas do Senhor mostrada em Êxodo, mostrada aí em Levítico, dando instruções aos judeus como eles deveriam celebrar essas festas. Embora nós também saibamos que essas festas, cada uma delas tem os seus elementos proféticos e simbólicos, ok? Porque são sombra, Hebreus fala, tá? E Colossenses também diz que são coisas, são sombras de coisas futuras, ok? São sombras de coisas futuras. Então, na verdade, há elementos proféticos maravilhosos nessas festas aí que não dá tempo de explicar aqui, mas cada festa ali tem uma representação profética. No entanto, não há nenhuma instrução paulina de Pedro, de João, tá certo? Dos escritores bíblicos, principalmente as cartas doutrinárias que são ligadas diretamente e escritas pelo apóstolo Paulo, não há nenhuma instrução ali paulina inerente à igreja a celebrar essa questão da festa da Páscoa. Muito ao contrário, que Paulo ele vai mais falar nessa questão, ele vai falar da ceia, ele vai falar de batismo, mas ele não fala, ele não dá pedagogia, ele não mostra a maneira pedagógica, ele não ensina, ele não instrui, ele não adverte, ele não coordena a Páscoa. Muito pelo contrário, Paulo vai dar instruções ali àquela igreja
de Corinto em relação à ceia do Senhor, tá certo? Então, talvez algumas pessoas poderiam ter aí essa dúvida se a igreja deve celebrar ou não a Páscoa. Não, a igreja ela deve, na verdade, celebrar a ceia do Senhor, tá bom, irmãos? Só aí esse esclarecimento que eu acredito que seja bastante importante. Seja bem-vindo aí, Mamira, Deus abençoe. Vamos lá. Um outro ponto, voltando agora para o cordeiro, tá certo? O cordeiro, ele é o substituto dos primogênitos, tá certo? Vamos lá, porque os primogênitos deveriam ser mortos, ok? Por exemplo, lá no Egito, a grande massa foi executada, os primogênitos foram executados. Por quê? Não creram na palavra de Deus através da boca de Moisés. E aí até o próprio primogênito faraó foi executado e também até os animais do Egito foram executados. Hebreus capítulo 11, você pode abrir aí ou então acompanhar. Hebreus capítulo 11, verso 28 fala o seguinte, ó. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então vamos lá, tá certo? Então o cordeiro, o derramamento do sangue do cordeiro foi um dos motivos que preservou a vida daquele primogênito. Então, o sangue do cordeiro, o cordeiro substituiu o primogênito, tá certo? O anjo, ao passar, ele fez a leitura visual de que ali naquela casa já ocorreu morte, já houve morte. Então, assim, ele passava distante. Mas, na verdade, ele não viu que havia um cordeiro morto, e aquele sangue não era de um primogênito, era de um animal inocente, tá certo? Vamos lá. João capítulo 19, Evangelho de João 19, dentro disso nós estamos falando, Evangelho de João capítulo 19, vamos abrir aqui a palavra, Evangelho de João capítulo 19, tá certo? Verso de número 30. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado, ou seja, tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o que? O Espírito. Então ali o próprio Jesus ele fala tetelestai. Está era um termo contábil daquela época. Ele fala o seguinte, ó, está completamente pago, está totalmente pago, não há mais nada a fazer. Assim como não haveria mais nada a fazer para aquela família judaica, hebreia, ali no Egito, só aguardar o livramento, a salvação do Senhor. Aqui também, Jesus mostra que através da entrega da sua vida, pelo derramamento do seu sangue, ele conclama o seguinte: está completamente pago. Nenhuma oração, nenhum jejum, nenhuma boa vontade, nenhuma obra social, nada do que nós façamos substituirá, ou irá sobrepor, ou irá além daquilo que o Mestre Jesus fez por cada um de nós, porque ele conclama dizendo: está completamente pago, está consumado, está totalmente pago. Então, nessa manhã, sinta um refrigério na alma, sinta uma alegria profunda, seja grato, tenha gratidão no seu coração, porque um dia um inocente, um homem sem pecado, um Deus que habitou no meio de nós, armou a sua tenda no meio de nós, pagou a nossa dívida, como diz o apóstolo Paulo, riscou a cédula contra nós, tá certo? Pagando. Então, sinta a alegria no teu coração, sinta a alegria na tua alma. Se nessa manhã talvez não há nenhum motivo de alegria, você pode estar triste,
cabisbaixo, sinta alegria agora na tua alma, no teu coração. Levanta a tua cabeça, sabe? Pense nisso, que o Cordeiro pagou tudo, tá certo? A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus. Outra coisa importante aqui, o apóstolo Paulo escreve aí em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, um outro ensinamento aí do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. Olha o que diz, ó. O qual, 1 Timóteo capítulo 2, verso aí de número 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Então, Paulo aqui está falando de Cristo Jesus, que se deu o quê? Em resgate por nós. Assim como Alá, o primogênito, o primogênito resgatou aquele, na verdade, melhor dizendo, aquele cordeiro resgatou os primogênitos, assim também Cristo Jesus nos resgatou da morte para a vida, nos tirou da lama e nos trouxe para a pureza, nos tirou da destruição e nos trouxe para a esperança, nos tirou do fundo do poço e nos trouxe para a casa da alegria. Esse resgate é um resgate extraordinário. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha que coisa interessante. Além de Cristo nos resgatar do reino das trevas, além disso, ele concedeu dons, ou seja, ele deu presente. Para que você que está nos ouvindo aqui nessa manhã e não tem talvez ciência, conhecimento do que nós estamos falando, esse presente são dons que Cristo, através desse resgate, cada um de nós, dá a cada aquele que se entrega a Ele. São chamados dons espirituais, são dons do Espírito Santo para cada um de nós. Então, além desse resgate, porque nós não merecíamos, assim também, porque ali estava um primogênito pecador, e a culpa da salvação daquele primogênito foi colocada sobre aquele cordeiro, sobre a vida daquele cordeiro, sobre o sangue daquele cordeiro. E ele ganhou a salvação. E além de ganhar a salvação, pessoal, não sei se vocês sabem, havia também uma ordem de Deus de pedir presente a todos os egípcios. E saíram dali com coisas também na mão para construir o tabernáculo, que seria a casa de Deus. Assim também, irmãos, nós somos salvos por Jesus, resgatados por Jesus, e além disso, Ele nos dá dons para trabalhar para Ele, para sermos como Ele, para fazer a sua obra. Então, nessa manhã, guarda essa palavra poderosa no teu coração. Além da substituição, além do resgate, Ele nos dá presente. Eu estou falando de carro, eu estou falando de casa, eu estou falando de dons espirituais, porque é maravilhoso ser usado por Deus, ser ousado na obra de Deus, e quem nos dá essa plena capacidade é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é um espírito de ousadia, e esse espírito nos enche de coragem, tá certo? Então, onde Jesus é o centro, onde nós reconhecemos essa morte de substituição, essa morte de resgate, o Espírito Santo vem. Quando Jesus é o centro, o Espírito Santo vem. Então, na sua vida, você tenha Jesus como centro, para que o Espírito Santo possa vir em nome de Jesus. Uma outra coisa, além de ser substituição, além de ser resgate, nós temos um outro ponto aí ligado a esse cordeiro morto lá no Egito. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso aí de número 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso número 24, diz assim, ó: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos o quê? Sarado. Então, aqui está querendo dizer bem claro que Jesus levou o nosso pecado e nos trouxe vida e nos trouxe cura. Ele não pecou. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Sobre os seus ombros estava todo o nosso pecado. E através dessa morte de entrega, porque a Bíblia diz que ele entrega o Espírito ao Pai, Jesus se entregou. Através dessa morte, o Pedro nos ensina que ele nos trouxe vida e nos trouxe cura. Ok? Esses dois pontos aí, apresentando ainda a morte desse Cordeiro de Deus, trazendo vida e trazendo cura. Um outro ponto também, bem próximo aí a 1 Pedro, é 1 João, capítulo 2, verso de número 2. 1 João, capítulo 2, primeira epístola, não é evangelho. 1 João, capítulo 2, verso 2. Olha o que diz a Bíblia. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, talvez algumas pessoas não sabem o que é essa palavra propiciação. Propiciação dos nossos pecados, ou seja, Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus satisfez o Pai. Ok? Os sacrifícios que eram feitos anteriormente, dia após dia, os sacerdotes judeus eram imperfeitos. Mas aqui, na verdade, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Foi tão perfeito que o Pai ficou satisfeito. Essa palavra propiciação é ele apaziguou, ele satisfez, ou seja, a ira de Deus foi aplacada, foi travada, foi bloqueada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você sabia disso? Que você hoje está vivo, hoje tem vida, porque Jesus te deu essa oportunidade, aplacando, satisfazendo o Pai, através do seu sacrifício perfeito. Então você respira, você anda, você se mexe, você faz, você pensa, você respira, porque o próprio Jesus satisfez o Pai. Aleluia! Isso é uma coisa extraordinária, fantástica. Nós deveríamos dar glória de joelho diariamente. Ok? Nós temos mais coisas aqui a falar. Bom, conforme nós tínhamos dito, que a Páscoa, irmãos, não é a ceia. Não é isso. Ok? Não é isso. A Páscoa é uma coisa, a ceia é outra. Mas vamos entender aqui. Jesus reúne os seus discípulos, ele dá instruções para eles como deveriam preparar ali aquela refeição. E chegando ao recinto, culturalmente, já deveria estar ali presente um servo aguardando a turma chegar, e para que pudesse fazer aquelas preparações prévias daquela refeição. No entanto, ao chegar no recinto, não há ninguém os aguardando, não há nenhum servo aguardando a cada um deles para preparar, para aquela preparação. Assim sendo, alguns deles deveriam, de certa forma, tomar a posição de servo
e fazer o serviço que deveria ser feito. No entanto, com o ego inflamado do, dos 12, nenhum desses tomou a atitude de fazer a ação do servo. Assim sendo, o próprio Deus encarnado, o próprio Rei, o próprio Senhor dos Senhores, o próprio Criador dos céus e da terra, levantou-se, tá certo? Pegou um balde com água e uma toalha e tomou ali aquela ação de servo, dando a ele o exemplo de como eles deveriam ali relacionar-se uns para com os outros através da humildade. Assim sendo, eles saem e já começa ali o preparatório ali para a morte de Jesus. Mas dentro da ceia, desculpa, da Páscoa, ele institui a ceia. Ele fala sobre o pão, ele reparte o pão e fala do vinho, que é o seu sangue, tá certo? Então, a ceia foi instituída dentro da Páscoa, ok? Ele institui, ele cria a ceia dentro da Páscoa, que ele vai dizer o seguinte, que seria um memorial até que ele venha. Ou seja, nós deveremos celebrar, ceiarmos, tá certo? Inclusive até hoje, para nós, aqueles que estão nos visitando aqui, tá? Nós somos da Igreja da Batista Nova Filadélfia, em Vila Kennedy, no Largo da Manilha, e mensalmente, todo segundo domingo do mês, nós aí ceiamos, cumprimos essa ordenança bíblica deixada pelo Mestre Jesus e também ali continuada pelo apóstolo Paulo. No entanto, por medidas de precaução, de saúde também, por conta do coronavírus, nós hoje não realizamos a nossa ceia, mas aguardamos aí que em nome de Jesus chegará aí o dia que iremos aí celebrar a ceia ao Senhor, tá? Jesus ele sai e começa a sua preparação para a sua morte. Nós já lemos aqui sobre a sua ansiedade, a sua angústia, a sua aflição, tá? No vale de Getsemane, chamado Vale de Prensa de Óleo, Jesus sua gotas de sangue por tamanha aflição, por tamanha ansiedade, como nós já dissemos bem aqui, não era por conta do medo da morte. O seu pavor, a sua angústia é por conta de que ele receberia temporariamente algo que ele nunca tinha sentido antes, que é a ausência do Pai. Até porque a razão a Bíblia nos ensina que faz separação entre nós e nosso Deus é o pecado. Então não é que Jesus pecou. Se ele se fez pecado, o nosso pecado estava sobre os seus ombros. Então Deus não poderia ir diretamente acudi-lo, porque Deus ele é santo, 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 e nele não há pecado. Deus é tão puro que não há ligação de Deus com o pecado. Então, como Jesus se fez pecado sobre nós, Deus não poderia ali acudir, na verdade, auxiliar o nosso Mestre Jesus naquela situação. Ele deveria levar sozinho sobre os seus ombros nosso pecado e Deus não poderia acudi-lo. Dentro disso, irmãos, dessa morte de Jesus, que nós já falamos aqui, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por exemplo, Jesus ele foi injustamente condenado, tá certo? Não tem como aqui dar desdobramentos do seu julgamento, mas Jesus ele foi injustamente condenado. Como se deu isso? Por exemplo, para quem não sabe, a morte de cruz era uma morte terrível. Deveras que Cícero, o grande orador romano, ele diz que não encontrava nem palavras, um homem que era um homem catedrático na oratória, na imposição, na colocação das palavras, ele diz que faltava-lhe palavras para, na verdade, apresentar a morte terrível da cruz. Para os romanos era uma coisa terrível, era uma coisa horrenda, de modo que era muito difícil, muito raro você ver
um cidadão romano morrendo ali pela cruz, que era uma coisa maldita. No entanto, era um hábito comum você ver pessoas ali sendo mortas na cruz, tá? Tanto que havia já no exército romano uma corte, tá certo? Os soldados seletivos separados que tratavam exatamente disso. Eles eram especialistas em crueldades, ou seja, eram homens que eram cruéis no espancamento, nos maus tratos dos condenados que iriam até a cruz, tá certo? Haviam dois tipos de morte: as mortes que se prolongavam por dias e outras que eram por hora, por horas. As mortes que eram se prolongavam por dias, tá certo? Os condenados eles eram é, surrados por não por osso, como foi Jesus, preso nos seus instrumentos de tortura, mas eram elementos de tortura que não eram tão sanguinários assim. Mas o nosso Mestre Jesus foi através de um osso de um animal na ponta. Em todo o seu corpo, ele foi completamente massacrado, flagelado. Por exemplo, alguns especialistas vão dizer que a cruz que era carregada pelo condenado poderia chegar até 100 quilos. Então, imagine o teu mestre, o nosso mestre, completamente ensanguentado, flagelado, carregando aquela cruz, naquele caminho, de certa forma que ele nem conseguia, que foi ajudado por uma pessoa. E ali, aquele sofrimento terrível na cruz do Calvário, que o tempo não nos permite dar maiores detalhes ali, mas tem detalhes ali muito importantes. Mas o que eu quero finalizar aqui dizendo que ele se entregou. Ele mesmo fala na cruz, tá certo? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando ele paga, ele se entrega. E Jesus é morto por cada um de nós. Então, nessa manhã, nós devemos celebrar a morte do Cordeiro. Páscoa, tá bom? É a morte do Cordeiro dando vida a uma outra pessoa, a uma outra vida. Páscoa não está falando de ressurreição, tá, gente? A festa da Páscoa, ela não fala de ressurreição. Ressurreição, nós vamos falar em uma outra festa bíblica. O que a Páscoa está falando é a morte do Cordeiro, resgate em substituição, tá certo? E em nosso lugar. Então, que nessa manhã você possa guardar essa linda palavra no teu coração. Ele te resgatou. Ele morreu em teu lugar. E ele te deu vida. E ele te curou. Que nessa manhã, que nesse domingo, onde as pessoas estavam trocando chocolates, embora não está havendo muito trânsito de pessoas, visitação, saída de pessoas de casa, por conta do que tem acontecido. Mas o sentido real vai muito mais além do que um chocolate, que uma troca de chocolate. O real sentido da Páscoa é a morte do Cordeiro, ok? Nós que outrora merecemos a condenação eterna, nós que somos pecadores, ele diz: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, não é isso? Aquele que diz que não tem pecado, diz a Bíblia, fazemos-no mentiroso. O apóstolo Paulo escreve que todos pecaram e carecem, ou seja, melhor dizendo, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Não há glória de Deus em nenhum ser humano. Então, nós conseguimos ter retorno a Deus, acesso a Deus, perdão de Deus, através da morte, de resgate, de substituição e de entrega
do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã você possa se alegrar, porque um dia o inocente morreu em seu lugar. Talvez alguns possam falar: ninguém me ama, a minha vida não tem sentido, eu não sou nada, eu não tenho nada. Ora, você sabia que naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus pensava em você? Ele sabia que você sofreria essas angústias, essas laburas, essas decepções, essas fraquezas. Então ele morreu para que você tivesse salvação, para que você fosse melhor. Então valorize o cordeiro, tá bom? Valorize o madeiro, valorize a cruz. A cruz foi aquela que nos trouxe vida. Então, Deus te abençoe. Tenha um domingo muito abençoado. Hoje à noite nós também estaremos com vocês aí a partir das 19 horas, Igreja Batista Nova Filadélfia, lá na página da Batista Nova Filadélfia. Não é Igreja Batista Nova Filadélfia, tá? A página é Batista Nova Filadélfia. O pastor Jaime estará lá trazendo uma palavra aos nossos corações às 19 horas. Deus te abençoe. Tenha um domingo muito abençoado aí, em nome de Jesus. E também quero aqui abrir a oportunidade, aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida, podem me chamar, podem me perguntar, tá bom? O meu telefone é o 99258-4352, que aí tiver em 99258-4352, me chamar no zap aí, desculpa, é 99258-4352, com dúvida em relação à palavra de Deus, eu, sabendo responder, prontamente atenderei, tá bom? Deus abençoe, um beijão no coração a todos, em nome de Jesus.